Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes com as diversas temáticas que abordamos aqui. Você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar nas suas redes sociais e falando nelas, aqui embaixo tem os links diretos para você acessar as nossas páginas. Bom, e aí, do textão até um emoticon? Quem tem o hábito de acessar as redes sociais percebe que o surgimento de novas formas de comunicação acontece cada vez mais rápido. Memes, GIFs, mensagens de WhatsApp, fotos no Instagram, os grandes textões ou tweets de até 140 caracteres. A evolução do curtir com os botões que reagem com emoções aos posts no Facebook, emoticons, emojis, imagens do Snapchat. Bom, segundo os dados mais recentes do IBGE, mais da metade da população brasileira utiliza a internet. E o brasileiro é o povo que mais passa tempo nas redes sociais, segundo o levantamento da Comscore, que é uma empresa de análise do comportamento na internet. No programa de hoje, então, vamos aqui discutir de que maneira as novas ferramentas e os serviços digitais estão afetando a nossa forma de nos comunicarmos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Bruno Rodrigues, que é consultor de informação e comunicação digital. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem com você? Tudo bem, tranquilo. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o Alexandre Inagaki, que é consultor de comunicação digital. Bem-vindo, Alexandre. Beleza? Tudo bom? Tudo certo. Tranquilo, favorável. Bom, e você em casa, sempre é o nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo e refletir sobre esses temas que a gente apresenta aqui. Hoje, essa questão desse mundo digital, eu citei aqui algumas expressões que para muita gente, se voltássemos no tempo 10 anos atrás, nem saberíamos do que a gente está falando, né? Alexandre, se a gente pensar aqui em GIF, meme, emoticon, emoji, isso aí é toda uma linguagem muito rápida que surgiu recentemente e que já foi difundida, né? Pois é, e muda muito rapidamente. Eu estava até comentando um pouco antes com o Bruno que o ano de internet vale aquela parábola de que um ano de vida de humano equivale a 7 de cachorro. Com a internet é mais ou menos assim. Tudo passa muito rápido. E como é que a gente consegue tentar acompanhar aí esses desdobramentos e o impacto que isso tem causado ao longo dos últimos anos na nossa forma de se comunicar, Bruno? Eu acho que vivendo, assim, porque o ser humano é ávido por comunicação, né? Então, acho que já está na gente querer novas maneiras de falar, de conversar, de se relacionar. Né? E eu acho que acompanhar isso é simplesmente ver o que está acontecendo de tecnologia ao redor. A gente está imerso em tecnologia hoje, né? Não precisa ser a tecnologia do objeto, a própria tecnologia da forma de comunicar, né? Do contato da gente, né? A gente está imerso totalmente nessa realidade, né? Bem real, né? E um pouco virtual. Essa questão do real e virtual acaba se misturando cada vez mais, né? Porque antigamente, ou nem antigamente assim, uma década e pouco atrás, você tinha que pensar aí em sentar em frente ao computador, conseguir uma conexão ainda de escada muitas vezes, parar um tempo da sua vida parado ali na frente do computador para conseguir acessar. Hoje em dia, com o smartphone no bolso, você está o tempo todo conectado, se quiser, né? Então não tem mais como estar desconectado. A internet é onipresente, né? No final das contas, a gente chegou numa área em que a internet é quase que nem eletricidade. A eletricidade está em todo lugar, mas a gente nem percebe. Internet, do mesmo modo, é assim. Então, as fronteiras entre online e offline são cada vez mais tênues mesmo. Eu vejo a internet, eu sempre acho que a Alexandre até deve concordar, que a internet é uma evolução dentro da comunicação, não chega a ser uma revolução, é mais um degrau. Eu brinco que a gente tem um pouco de síndrome do século XX, todo mundo é filho do século XX, de certa maneira, aqui, né? E então a gente ainda tem aquela visão de século XX como ápice da história da humanidade como um todo. É mais um degrau, da mesma forma que a internet é um degrau dentro da tecnologia da comunicação. Né? Sim, quem é nativo de internet nem repara. Pois é, nós fazemos parte da última geração que viu o mundo sem internet. Então a gente, nós que ainda fazemos esse comparativo como era antigamente, como é agora. Mas quem já nasceu já está habituado, já vê internet em tudo. A nova geração, e você vê muitas vezes a criançada aí já pegando
um telefone celular, por exemplo, e tendo ali instintivamente a coisa do touch, que muitas vezes até acaba revelando novas funções dos aparelhos para os adultos que não tinham descoberto ainda, porque para a criança é muito mais fácil, né? Agora, deixa eu aproveitar e já mostrar aqui algumas páginas na internet, já que estamos falando tanto aqui. Eu já comecei o programa, na verdade, como todos os dias eu faço, mas parei para refletir agora. De fato, aqui estou apresentando Conexão Futura há 4 anos. No começo não tínhamos essa opção, por exemplo, de ter os nossos vídeos disponibilizados no site. Agora estão todos aqui, vamos colocar na tela aí, todos bonitinhos aqui, os vídeos para você assistir quantas vezes quiser, como eu disse, com a descrição aqui. Isso foi um avanço que a gente conquistou aqui, com muita batalha também, e agora podemos compartilhar os conteúdos no momento em que o espectador quiser. Então a gente espera aqui que, além dessa exibição na TV, que temos 3 horários, que os horários e números aí de quem possa assistir o programa em casa. Assim como as páginas também nas redes sociais, né? O Facebook está aí, a rede social mais acessada aqui no Brasil. Essa aqui é a página do Canal Futura, e a gente viu, né, muitas vezes também, cada vez mais as empresas utilizando, né, porque o Facebook, lembrando lá, começou como aquela forma de conexão entre colegas ou ex-colegas de faculdade, lá do Mark Zuckerberg. Então essa questão de um perfil pessoal se tornou esse mega gigante, bilionário negócio que hoje em dia está aí onipresente também em qualquer canto do mundo, ou quase qualquer canto do mundo, né, Alexandre? Zuckerberglândia, né? Já que no final das contas o Facebook comprou o Instagram e comprou o WhatsApp, qualquer brasileiro, praticamente todos os brasileiros que têm um celular conectado à internet têm algum aplicativo do Zuckerberg. E o Facebook hoje virou o poço da emoção, né? Foi uma rede de conexão, virou o poço emocional, né? Onde vai dar isso, eu não sei. Eu acho que tudo tem um lado bom e ruim, né? No momento, acho que está naquele equilíbrio. Agora é importante mencionar isso, que são as diferentes formas de comunicação pelas diferentes plataformas. Por exemplo, né, o Bruno mencionou a questão do Facebook, tem muita questão da emoção, porque tem muito texto muitas vezes, e aí acaba virando um espaço de debates políticos aqui no país. Nos últimos 2 anos, principalmente, isso tem acontecido muito, né? Vamos colocar ali, você vê, por exemplo, na tela aqui, a gente tem a própria formatação do Facebook permite muito texto e permite um espaço para comentários, né? Essa é uma das estratégias. E aqui também colocam vídeos, é uma plataforma um pouco mais ampla. O Alexandre mencionou o Instagram. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu para você de casa acompanhar aí. Inclusive, aqui já tem uma foto que nós tiramos aqui em instantes antes de começarmos o programa, eu com os nossos queridos entrevistados, com o Bruno e com o Alexandre aqui. Você pode entrar aí também, seguir as novidades. Eu, pessoalmente, é a minha rede social preferida. Eu gosto muito das fotos e que a gente acaba descobrindo no Instagram, mas aqui, de fato, privilegia a imagem, né? Não é tanto o texto. Até tem um espaço para comentário, mas a partir dali você vai, na verdade, querer ver as fotos e as novidades aí do que acontece. Agora, outras plataformas que surgiram a partir também do Instagram, lembrando que o Instagram, inclusive, foi inventado por um brasileiro, né? Depois comprado aí pelo Zuckerberg, virou esse fenômeno no mundo todo. Mas temos aqui as novas formas de comunicação em outros aplicativos. Por exemplo, aqui eu estou colocando para você na tela o Snapchat, que parece que é a nova, nem tão nova assim, mas é o que bomba hoje em dia com a garotada, né, Bruno? Adolescentes em peso utilizando essa plataforma. As adolescentes, os influenciadores digitais estão usando muito, as marcas estão começando a aprender a usar. Né? É muito legal porque cada vez que uma mídia aparece é como se a gente estivesse renascendo dentro da comunicação, né? Então, sempre é o período da pré-história. Né? Como é que vai ser a linguagem? Eu estou comentando com o Alexandre agora que o Snapchat está puxando um pouco a linguagem ainda do vídeo, o comportamento do vídeo do YouTube, em pequenos pedacinhos. E os vídeos do Snapchat somem em 24 horas. Como é que vai ser isso amanhã? Vai continuar dessa mesma maneira? Vai beber dessa fonte? Tem que esperar para ver, né? A gente pensando na questão da criação de um discurso, né? Voltando lá no começo, né? O Facebook com um texto que pode ser um texto bem maior, o textão, como a gente falou aqui, que muitas vezes muita gente não tem nem paciência para ler um texto muito grande na rede social. Aí você vai para o Instagram da foto. E pensando aqui na forma de comunicação em vídeo, a gente está aqui no programa que tem um tempo de duração de 25 minutos para contar uma história, para ter um espaço para um debate. Lá no Snapchat, os vídeos têm um tempo limitado de 10 segundos. Como pensar em criar narrativas e em comunicar também em tão pouco tempo, Alexandre?
Aí você vê que tem muita gente que utiliza o Snapchat gravando um vídeo de 10 segundos, em seguida outro vídeo, quando você vai ver já tem vários minutos lá. Mas no final das contas as pessoas sempre conseguem adaptar de alguma maneira suas linguagens. O Snapchat, por exemplo, é uma rede que eu acho interessante, principalmente porque de alguma maneira resgatou um pouco a história da espontaneidade. Então, estava até comentando contigo mesmo que enquanto no Instagram você arruma o prato para você tirar foto naquele restaurante japonês. É muito comum, né? As fotos de gatos e as fotos de pratos de comida. É, exatamente. Ou então você vai tirar uma selfie, você vai tirar umas 10 para selecionar mais bonitinha. Claro. O Snapchat, como tem essa história de que o conteúdo é volátil, depois de 24 horas some da rede, então as pessoas de alguma maneira se sentem mais à vontade. Enquanto no Instagram você está indo a uma festa de galo, você vai para o Snapchat no baile de pijama. Isso é interessante pensar nessa questão da espontaneidade que acaba atraindo muito mais, né, o público por conta dessa questão mais real, que não há mais tanto a distância dessa produção ou de uma glamorização da imagem e da comunicação, né, Bruno? Eu tenho um programinha que eu chamo de 4 coisas legais. É um teste, na realidade, comigo, né? Comigo e o público, né? E eu levo uma sova, vamos dizer assim, porque é uma linguagem completamente nova, me sinto ridículo às vezes, mas faz parte a gente aprender a lidar com novas ferramentas, né? Isso é bacana também de pensar que há cada plataforma com a sua diferença. No Snapchat, como estamos dizendo aqui, são esses vídeos que você grava e posta, ou podem ser fotos também, mas o vídeo é o que trouxe aí a novidade para o Snapchat. Por outro lado, outra plataforma que é ligada ao Twitter, inclusive deixa eu mostrar o nosso Twitter aqui do Futura, que é o @canalfutura, você só pode seguir aí as nossas novidades. Esse que foi por um bom tempo aí levado como uma das grandes revoluções também dessa linguagem dos tempos de hoje, porque o texto aqui, como você percebe, ao contrário do Facebook, ele tem 140 caracteres, muitas vezes uma foto pode ajudar aí a ilustrar a mensagem que você quer passar, mas o texto escrito em si tem que ser bem curto. E dentro da plataforma do Twitter existe o Periscope, que, ao contrário do Snapchat que você grava os vídeos, aqui são os vídeos transmitidos ao vivo. E aqui também se pensa numa outra forma de comunicação, em alguma coisa que pode estar acontecendo, um evento. A gente pensando aqui mesmo na comunicação em termos de cobertura jornalística para televisão. Isso é uma ferramenta que, de forma certa, que revoluciona, né, a forma da gente pensar em comunicação, né? Como todas as outras. Mas o que eu acho interessante do Periscope é que no final das contas cada um vira o Roberto Marinho de si mesmo. Você acaba criando o seu canal de televisão no Periscope e exibindo e mostrando para todos os seus seguidores o que você está vendo naquele momento, um evento, um jogo, e compartilhando com seus seguidores. Né? Alexandre, foi como começou lá atrás com o blog, né? Todas essas ferramentas dão possibilidade de você, ser humano comum, ter acesso ao que antes grandes grupos de mídia podiam fazer. Então você pode fazer transmissão ao vivo, e é foto, e todo mundo vê, né? Isso é muito legal. E os textos, publicar, né? Pois é. Agora, uma questão que eu queria discutir com vocês, exatamente pegando esse ponto que o Alexandre mencionou agora. Qualquer um pode publicar o que bem entender, né? A gente tem a plataforma e o alcance, quem faz um post no Twitter, por exemplo, se tiver muitos seguidores, ou se alguém vê aquele post e quiser retweetar e vai alcançar um número maior ainda de pessoas, tudo isso é possível. Agora, pensarmos nas fontes mais tradicionais de informação, como, né, os jornais ou mesmo os canais de televisão, a gente chega num momento da comunicação e da percepção do que se recebe pela internet que há uma confusão muitas vezes do que de fato é real, do que foi criado. Então, os filtros foram aí, na verdade, sendo tirados, então qualquer um é um gerador de informação. Qual o cuidado do usuário comum de internet para também acabar não sendo levado a acreditar em tudo que aparece na tela do computador, na tela do celular, como muitas vezes acontece, né, Bruno? Sinceramente, é quase impossível você ter certeza de que a fonte de onde você está bebendo, né, ela é crível, né? Eu sempre aconselho você, então, para as grandes marcas que lidam com jornalismo e informação, sempre. Agora, é fato que as gerações que se acostumaram com a web, as nossas gerações que estão aí, elas aprenderam a buscar e cada vez mais aprendem a buscar informação. Então, esse senso crítico, embora seja um pouco impossível, está sendo
vai se especializando um pouco, né? Agora, isso é interessante porque a gente está num momento cada vez mais do sob demanda. Então, a gente já sabe buscar, sabe o que a gente quer. Então, a gente busca pedaços de informação. É um vídeo específico, um programa específico, um texto específico. E quem produz conteúdo tem que correr atrás dessa realidade, né? Mas no momento em que a gente para e pensa sobre a responsabilidade, né, de formação de opinião ou de percepção de realidade, pegando, por exemplo, né, a situação que a gente vive no país agora, de uma crise política, muita discussão, muita gente de um lado ou de outro, muita gente no meio perdida sem saber para que lado olhar. Qual a importância aí de fato, verificar se não é só um fragmento de informação, como disse o Bruno, ou você tentar buscar outras fontes para, de fato, ter uma noção ou tentar ter uma percepção mais completa da realidade, Alexandre? Nisso que o Bruno observou, acho que um grande perigo é o fato de repente, as pessoas já tendem a simpatizar por alguma ideologia ou por algum assunto específico. Por exemplo, o famoso efeito bolha, a história de que Facebook, por exemplo, você segue vários contatos lá, alguns simpatizam por uma corrente política, alguns por outro, e você acaba deixando de seguir aquelas pessoas que discordam das suas ideias. Aí que está, acho que, o grande drama, o fato de que a gente perde o contraditório. Se a gente começa a seguir pessoas que pensam exatamente igual a gente, no final das contas você só tem uma visão parcial do todo. Então tem esse drama. E outra coisa, acho que é até algo que a própria educação tem que evoluir com a história toda de internet, o fato de que você precisa aprender a ser um pouco jornalista também. Aquela história, já que todo mundo pode publicar conteúdos, você precisa tomar cuidados básicos na hora de você compartilhar alguma informação. A história de você procurar várias fontes para você saber até que ponto a informação de uma fonte X bate com o que a fonte Y está falando. Aquela história de você tentar ouvir o máximo de vozes possível para você ter uma visão um pouco menos parcial, um pouco menos obtusa da história toda, né? E a questão, como você mencionou, de ser jornalistas, então todos potenciais colegas, na verdade, desconfiar de tudo que você acaba recebendo como informação também, né, Bruno? Não acabar simplesmente engolindo e lendo aquilo e assumindo como verdade. De jeito algum, né? Agora, eu acho que, acrescentando o que o Alexandre falou, é sempre bom lembrar que a gente, quando não é profissional, quando a gente está na rede, mesmo com esse papel de jornalista, a gente está nas redes por prazer. Então, o que envolve prazer? Amizade, amor, respeito, relacionamento, né? Acho muito importante o que você falou, Alexandre, a gente ter sempre essa visão um pouco de fora do que está acontecendo. Sou eu observando a evolução das coisas. Eu acho incrível ver, por exemplo, amigos que perdem amizade, que desfazem amizade por causa de política. Os políticos se entendem e as pessoas não. É verdade. É inacreditável. A gente tem acompanhado muito isso recentemente, né? Agora, deixa eu aproveitar aqui e mostrar, falando em fontes de informação, o Bruno mencionou aqui, por exemplo, o site G1, vamos colocar na tela, que é um site de notícias, portal da Globo, e aqui, na verdade, a gente vê que recentemente foi feita também uma nova adequação visual, acho que para se atualizar um pouco também essa questão que a gente falava aqui de muito mais imagens. Como é que você vê essa forma de disposição das informações aqui, por exemplo, Bruno? Eu acompanho vários sites há alguns anos, são uma espécie de cases que eu vou acompanhando, Cris. Então, o G1 ele tem uma evolução, ele busca sempre entender como é que os diversos formatos de informação acontecem. Né? Então, eles sabem mesclar bem o texto, né? Porque a minha área é web writing, que é uma área, embora o nome seja web writing, escrita para web, é uma área que estuda o comportamento da informação. E o G1 ele realmente consegue mesclar bem vídeo, imagem, texto. Eles fazem muita pesquisa com o usuário, que acho que, ampliando um pouco, acho que todo site ou portal, para ter sucesso, né, ele tem que entender o que o cara do outro lado quer, né? Deixa eu aproveitar aqui, voltando ao nosso computadorzinho, colocar o site do Vine. Esse é um dos meus preferidos na hora de me divertir. Olha só, eles pegam aqui um vídeo e fazem memes, aproveitando a vitória do DiCaprio com o seu primeiro Oscar na vida. E foi uma série de montagens feitas aqui, você pode ver ele, todos os seus papéis, sempre com o seu Oscar. Esse é um dos mais engraçados. DiCaprio chegando em casa com o seu Oscar na mão, é muito engraçado. E aqui se aproveita muito a questão do humor, que também é quase que uma garantia de sucesso na internet, né, Alexandre? Com certeza. É a história de que
O que você quer compartilhar com seus amigos? São coisas divertidas ou coisas que emocionam. E no final das contas, o humor é um gatilho quase infalível, né? Para você realmente querer ter vontade de repassar adiante. E aquela velha história, né, gente? O humor é sinal de inteligência, né? Exato. Na maioria das vezes a gente espera que sim. Pelo menos a intenção. Pelo né? menos ter senso de humor. Com certeza, esse senso de humor é fundamental para a gente viver. Deixa eu aproveitar e colocar aqui, falando em conteúdo, temos também o site do Alexandre Nagaki, Pensar Enlouquece, que eu adoro esse título, pensarenlouquece.com. E você, na verdade, compartilha, né? É um blog seu, Alexandre, com outros colaboradores também, mas assim, não tem, na verdade, tem um foco. O que você tenta reunir aqui nessa página, por exemplo? Tem que ter um público definido para ter um blog hoje em dia? Já que a gente fala tanto aqui em linguagem de texto, em linguagem de foto, e de memes e de GIFs. No final, o Pensar Enlouquece é um blog que está no ar desde 2002. Não ficaria tanto tempo no ar se eu realmente não tivesse prazer em continuar escrevendo e continuar atualizando. No final, eu diria que é o veículo que eu mantenho para não ter que depender de aprovação de pauta ou de deadline. Eu escrevo quando eu posso e sobre o que eu desejo. E aí você encontra de tudo um pouco, no final das contas. Por exemplo, a gente estava comentando em Leonardo DiCaprio, escrevi um post até compilando alguns dos memes da história toda do Oscar. E do Esse fato aqui é muito engraçado, Leonardo. Você não fez mais que a sua obrigação, utilizando uma foto que já tinha sido um meme anteriormente, que eram os pais, né, postando essa faixa aqui na formatura da filha, que não tinha feito mais que a obrigação. Exato. No Foi final muito das engraçado. contas, o Leonardo DiCaprio acabou com uma das piadas mais tradicionais, mas aí a Glória Pires nos deu a alegria de inspirar novos memes. Com certeza. E Glória Pires também acabou utilizando aí os memes para fazer camisetas. Exato. Que serão aí a sua renda revertida para questões de caridade, ou seja, também a internet é muito dinâmica e é cheia de oportunidades para também você tentar reverter aí uma maré que pode ser vista como negativa. E aí você vê, Glória Pires teve senso de humor, que é o que a gente estava falando exatamente. Exatamente. Tem que saber lidar com humor, né? Como Ter ela essa disse, não situação. sei opinar, não estou apto a opinar ou algo assim, que acabou virando um dos memes do ano já aí. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, falando em textos, e eu quero voltar ao Facebook aqui para a gente tentar dar uma amarração na nossa conversa, já que a gente está aí correndo com o nosso reloginho. A gente falava aqui do textão no começo do programa e dos emoticons. E aí fica sempre aquela questão que volta, eu quero ouvir uma reflexão de vocês em relação a isso, na questão da educação, né? Que de fato essa garotada que hoje em dia já nasce ou já cresce nesse meio digital, muitas vezes não vai ler um textão muito grande com 4, 5 parágrafos, isso dificulta a compreensão e desenvolvimento na escola, se comunica por emoticon, uma carinha triste, uma carinha feliz, ou um joinha, ou o que for. Como é que vocês avaliam isso? Essas outras formas de comunicação agregam, substituem, a gente está descobrindo ainda, e como é que a educação pode tentar se aproveitar aí desse movimento, que na verdade não tem como voltar atrás, né, Bruno? Eu sempre sou o maior defensor de que a língua é nossa. Então, a língua portuguesa é nossa. Ela tem que acompanhar o que o povo que utiliza a língua quer dela, né? Então, acho que eu sempre comento isso, que em 1946 o Guimarães Rosa falava que a língua portuguesa tem que ser distendida, puxada, modificada. E acho que isso cabe para 2016. O que está acontecendo na língua hoje, né? E de novo, a gente de novo está na pré-história da educação do colégio, tendo que absorver essas mudanças da comunicação, né? Eu acho que o ensino tem que ouvir um pouco o que está sendo modificado nessa forma de falar, o internetês, né? A forma visual de se comunicar e absorver o que não interfere no processo do aprendizado. Acho que essa é a chave. Como a escola precisa lidar, né, com esse gatilho do não interfere no aprendizado. Agora, o que eu tenho que aprender do que está acontecendo também no mundo, na forma de comunicar? Alexandre, no blog você tem textos, textões, textos de diferentes tamanhos e, de fato, como você disse, sobrevivendo aí nessas mudanças tantas da internet desde 2002. Como é que você vê essa questão de fato, você manter o interesse e você pensar nisso também para o lado da educação? Eu acho que o que eu acho ainda mantém blogs relevantes é o fato de que a gente consegue misturar um pouco de todas essas linguagens. Por exemplo, o post em que eu falo sobre o Oscar, no final das contas, eu embedei coisas do Facebook, eu peguei vídeos do Vine e acabei juntando tudo. No final das contas,
Assim Só explicando o termo que você falou agora, embedded, para quem não entende, é puxar um conteúdo de outro site e colocar no seu. Exatamente. Resumidamente é isso. Integrar dentro do texto. Mas no final das contas, a linguagem do blog é um pouco o que a gente faz com a língua portuguesa mesmo, uma grande remixagem de novas linguagens, de novas maneiras de se comunicar. Então, é possível perfeitamente você conseguir juntar num texto que academicamente é correto, você juntar o meme da vez, colocar um emoji, de alguma maneira você atualizar a linguagem. Afinal de contas, a língua é isso, ela constantemente recebe novos vernáculos, como o próprio Bruno falou do Guimarães Rosa, que usava muitos neologismos, mas também usava muitos arcaísmos. Acho que no final das contas, a linguagem é uma grande amálgama, uma grande mistureba de tudo que a gente está aprendendo até agora. Bom, eu me inspirei aqui nesse bate-papo, estou gravando, fazendo uma metalinguagem aqui, gravando o nosso programa com o celular e vou postar também no nosso Snapchat, na verdade no meu perfil pessoal. O canal Futura ainda vai criar um perfil no Snapchat em breve, que vamos divulgar por aqui. Mas por agora, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim, está estouradaço, 25 minutos e 30, mas como dissemos aqui, esse espaço aqui para provocar, mas para você aí em casa continuar refletindo sobre os temas que a gente apresenta aqui no programa. Mas por agora, então, obrigado, Bruno, obrigado, Alexandre, pela presença. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Para encerrar, então, não esqueça a Conexão Futura de segunda a sexta, sempre nos horários que vai aparecer na TV. No meu celular eu estou gravando aqui o nosso Snapchat. Tchau, meninos. Tchau, todo mundo. Galera lá atrás. E tem o nosso site aí também para você de casa acompanhar qualquer hora do dia e da noite. Tchau, Snapchat. Tchau, Futura. Um abraço.